Olá, mais uma vez, como estamos esta tarde? Tudo por aí desse lado dessa fibra? Então, mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Estamos aqui para mais um Organiguru Live. Desta vez, o que é que vamos falar? Vamos falar sobre smartphones. É verdade. Vamos falar sobre aquela experiência que eu mencionei no artigo que publiquei esta semana, o tal artigo surpresa que vos tinha falado, e vamos falar sobre este tema que penso que toca a todos, não é? Porque hoje em dia, o que é que acontece? Quase todos, não é? Utilizamos este aparelhinho que é o smartphone, este fantástico aparelho que nos mantém constantemente em contacto uns com os outros e fantástico também para as nossas oportunidades de negócio e a nossa atividade profissional. Portanto, este vídeo penso que será sempre muito útil para todas as pessoas que queiram mudar de perspectiva, não é? Que querem ver as coisas de outra forma, que queiram também revisitar os seus hábitos. Será que estou a tirar o melhor proveito deste smartphone que eu tenho e que utilizo todos os dias? Claro que se não quiseres continuar a ver este vídeo, então, boa tarde, e está aqui o Franco Acárbio que também já se juntou. Olá Franco, tudo bem? Portanto, se não quiseres continuar a ver este vídeo, efetivamente aquilo que acontece é que se calhar vais perder talvez uma fatia da visão que precisas para talvez mudares aqueles hábitos que não te estão a trazer benefícios e que não estão a chegar a esse potencial. Portanto, é isso que eu me proponho com este vídeo. O objetivo final é realmente fazer-vos pensar um bocadinho e tentar chegar a esse potencial que se calhar está a ser impedido pela utilização indevida do smartphone. Portanto, mais uma vez, se não sei se sabes, mas se não sabes, eu volto a apresentar-me mais uma vez, já é a terceira vez. Meu nome é Rita Carpio, sou Professional Organizer pela Organiguru, minha empresa de serviços de organização para particulares e empresas. E tu desse lado aí, mais uma vez, perguntas, mas o que é ser Professional Organizer? Pois é, uma pergunta muito gira, porque é uma profissão também muito gira, que eu gosto muito de fazer, em que eu ajudo os meus clientes a organizarem-se, seja em casa, seja no escritório, seja na sua agenda pessoal, em todas as áreas que sejam pertinentes. Sou uma espécie de personal trainer da organização e trabalho juntamente com os meus clientes, não estou em substituição. Portanto, no final, o que é que o cliente fica? Fica com uma maior organização em casa ou no escritório e, melhor ainda, pode dar continuidade a essa organização. Portanto, eu digo sempre que dou e forneço a cana de pesca a quem a quiser, mas não forneço o peixe. Portanto, é esse o meu objetivo. Portanto, na semana passada nós falámos sobre destragar da roupa e esta semana voltamos a falar outra vez sobre destragar, mas neste caso o destragar aqui aplica-se, portanto, aos nossos hábitos, aquilo que está realmente a mais. E é isso que eu quero passar através da experiência que eu tive, portanto, há coisa de um mês. E passando agora a falar mais sobre essa experiência, que vocês devem estar aí a querer saber o que é que se passou exatamente. Portanto, há coisa de um mês atrás, mais ou menos, eu tinha, portanto, este telemóvel que vocês estão a ver aqui, um iPhone 4S, que ainda funciona, é verdade, isto ainda existe, e que durante as férias o vidro partiu-se. Já é a terceira vez que ele se partia. Sim, eu sou um bocadinho desastrada nestas coisas. E o que é que aconteceu? Eu quis pô-lo a arranjar, até porque tenho uma filha adolescente que já anda a rondar mais não sei quanto tempo a dizer mãe, posso ficar com o teu telemóvel? E efetivamente havia várias funcionalidades no telemóvel, no smartphone, que já não estava a utilizar, ou pelo menos que me impediam efetivamente de funcionar de forma a trazer-me benefício. Pus a arranjar o telemóvel e comecei, pouco a pouco, a visitar lojas e a ver preços e a sonhar, portanto, de olhos abertos praticamente, com um novo modelo, não é? Tudo aquilo que nós costumamos fazer isso a dada altura, não é? E temos aquela ansiedade pré-compra, não é? Quando estamos para comprar algo, e eu comecei a sentir essa ansiedade. E efetivamente, dia passado, foram passando vários dias, não conseguia tomar uma decisão, porque os modelos são muitos, e eu também, pronto, não queria estar a gastar realmente somas muito, muito grandes de dinheiro, e disse, espera aí, eu não quero sentir esta ansiedade. Eu falei sobre este tema da ansiedade pré-compra nos últimos 2 artigos e disse, eu não quero sentir esta ansiedade, eu não quero que seja a ansiedade a comandar as minhas decisões. E por esse motivo disse, e por que não agora andar um tempo, que o telemóvel está a arranjar, com outro telemóvel. E então passei a usar
este telemóvel. Isto porquê? Porque o meu marido também há pouco tempo tinha mudado de telemóvel e tinha-me dito que efetivamente os hábitos dele mudaram um bocadinho depois de estar 10 dias com este modelo que está aqui, não sei se vocês conseguem ver, Sony Ericsson, mesmo antiguinho, e na altura realmente ele mencionou-me isto, realmente muda-nos um bocadinho a forma de ver as coisas. E eu achei interessante aquilo que ele me tinha dito e disse, e por que não fazer uma experiência de um mês e depois relatar aquilo que se passou. Portanto, foi o que eu fiz. Durante um mês, decidi-me a realmente deixar de utilizar, portanto, o meu smartphone e passar a usar um telemóvel. Faço aqui um pequeno parênteses, só para dizer que muitas vezes nós falamos dos nossos smartphones e dos nossos telemóveis e esquecemos que são realmente ferramentas que nós utilizamos para o nosso benefício. Portanto, os sucessos ou insucessos e os benefícios que nós tiramos dessas tecnologias dependem inteiramente da maneira como nós os utilizamos. Portanto, não tem a ver com a ferramenta em si. Portanto, acreditando nisso e preparando-me já para alguns planos de contingência que eu tinha de ter pela utilização deste modelo, embarquei nessa aventura. E, portanto, sabia que ia deixar de ter WhatsApp, Facebook, de poder ver o e-mail todos os dias, portanto, isso mantive através do meu portátil, mas, efetivamente, depois no dia-a-dia, em todas as outras circunstâncias, eu só tinha realmente acesso às mensagens e às chamadas. Vantagens e desvantagens que eu tirei desta experiência. Vamos primeiro talvez às desvantagens. Primeira desvantagem, eu vou pôr aqui lado a lado para vocês verem, nós temos dois modelos realmente com dimensões muito diferentes. E hoje em dia até temos smartphones que são bastante maiores, portanto são mais fáceis de detectar na carteira. Eu não vos quero nem mencionar o tempo que eu perdia continuamente à procura de uma coisa tão pequenininha dentro da carteira. Era sempre uma confusão e, apesar de ele ter um toque que praticamente acorda toda a vizinhança e todos os mortos do cemitério, realmente é um toque muito forte e ouvia-se, mas eu nunca conseguia dar com o telemóvel na carteira. Portanto, isso talvez uma das desvantagens maior. Outra que me foi evidente logo nos primeiros dias, as chamadas no carro. Nós hoje temos efetivamente uma tecnologia já bastante cómoda e avançada que nos permite ligar o nosso smartphone portanto, ao carro. Não será toda a gente que tem essa funcionalidade ou que opta por essa opção. Haverá pessoas que se calhar utilizam, portanto fazem chamadas ou atendem chamadas quando não estão a conduzir, mas muitas vezes nós temos as chamadas que efetivamente temos que atender e se tivermos um sistema que nos permita aceder a essas chamadas e responder e fazer eventualmente chamadas sem nos pormos em risco, estes sistemas que já existem hoje em dia com Bluetooth permitem-nos fazer isso. Com este bichinho aqui, nada disso, isto ainda funciona muito pelos botões, funciona muito com o speaker, portanto foi uma das grandes diferenças que eu notei, já perdi essa funcionalidade, portanto tinha que fazer a escolha ou de me pôr em risco e fazer chamadas enquanto estou a conduzir ou quando estou parada nos semáforos, ou então atender as chamadas depois, portanto muitas vezes optava efetivamente por ter que atender chamadas logo a seguir, portanto passamos, mais uma desvantagem que eu tive foi efetivamente também a recepção das mensagens, ler as mensagens ainda é fácil, responder às mensagens com este telemóvel, mais uma vez eu mostro, estamos a falar do modelo que ainda tem as teclas, que para escrevermos o F temos de carregar 3 vezes, portanto eu não escrevi mensagens a ninguém, cada vez que mandava uma mensagem, sempre que eu tinha a oportunidade ligava a essa pessoa, falei muito mais tempo ao telefone, sem dúvida nenhuma, mas efetivamente não havendo as opções que, portanto, o smartphone nos dá direito, o WhatsApp, o Messenger, a resposta às mensagens tornou-se realmente uma coisa penosa e complicada. Durante um mês tive realmente a aceder muito mais vezes ao Facebook através do meu portátil para poder entrar em contacto com as pessoas e efetivamente fazer as chamadas em resposta às mensagens que me enviavam. Uma outra desvantagem, talvez, que me tenha feito penar mais a mim, pessoalmente, porque sou uma pessoa muito visual, foi realmente o acesso à câmara fotográfica, porque a câmara fotográfica que
está neste telefone, eu penso que foi utilizado a última vez no período Jurássico, mais ou menos, na altura dos dinossauros. Não se consegue ver nada, não se consegue fotografar nada, portanto, eu não o utilizei e tive situações em que eu precisei de fazer fotografias e eu sinto necessidade de registar aquilo que vejo, não propriamente o prato que estou a comer e que ponho no Instagram, não é propriamente essa a minha utilização, mas muitas vezes há muita coisa que eu tento documentar mesmo juntamente com clientes e perdi, pelo menos momentaneamente, essa possibilidade. Portanto, foi uma grande desvantagem. Relativamente às vantagens que eu tive neste período, efetivamente essa mudança de perspectiva aconteceu. Comecei a estar muito mais concentrada porque não tinha... Portanto, todo aquele ónus que um smartphone tem em termos de mensagens do WhatsApp, de imagens que nos mandam, tudo outros assuntos que se calhar não estão inteiramente ligados à família ou ao trabalho, mas que nos tiram a concentração, aqueles vídeos, tudo aquilo que a gente vê muitas vezes numa pausa. Portanto, isso deixou de acontecer. Portanto, todo o tempo que eu tinha de manhã e que se calhar andava a perder a ver essas situações, deixei de ter, portanto, comecei a ficar muito mais concentrada e a ter muito menos perda de tempo. Por outro lado, não senti aquela necessidade constante de pegar e abrir o telefone para ver o que é que eu tinha, portanto, desliguei um bocadinho disso. O que acontece é que depois, efetivamente, agora a pegar no smartphone, já não sinto essa necessidade tão perene de estar constantemente a pegar, a ver o que mensagens é que eu tenho novas. Por outro lado, também, já não tenho de fazer aquele, ou pelo menos deixei de fazer aquele multitasking, sabem aquela coisa que antigamente se dizia que era a panagem das mulheres, que é uma coisa que praticamente é que diferencia, isto em termos jocosos costuma-se dizer que é que diferencia as mulheres dos homens, e que agora já se descobriu que efetivamente é uma coisa que a longo prazo pode causar danos até na nossa atenção e na nossa concentração. Portanto, quando não se tem um aparelho que nós temos que estar constantemente a verificar mensagens, e-mails enquanto estamos a ouvir a televisão, ou a cozinhar, ou numa aula, esse multitasking acaba, o resultado, estamos realmente muito mais focados e a nossa atenção aumenta, dispara mesmo. De resto, outras duas coisas que penso que são verdadeiramente evidentes, a bateria de uma coisa destas dura durante 3 ou 4 dias, portanto, foi um descanso durante muito tempo, não tive que estar a carregar o telefone, obviamente com o iPhone praticamente tem-se carregar de meia hora, e efetivamente também encontro a rede em sítios onde o meu telefone, o smartphone, não encontrava. Portanto, estas foram assim as vantagens e as desvantagens, digamos assim, mais materiais que eu senti ao longo deste tempo. A grande conclusão que se retira disto, e que penso que é mais evidente até para quem já utilizou estas tecnologias, portanto, todas as pessoas da minha geração que passaram por toda a evolução dos telemóveis até agora e que notam realmente a mudança na câmara fotográfica e a mudança nos toques. Vocês lembram-se dos toques polifónicos? É incrível como os toques mudaram. A mudança também na forma como nós nos ligamos uns aos outros, isso mudou completamente com a chegada das redes sociais e tendemos a acreditar que houve uma grande mudança nas tecnologias. E eu lanço-vos a pergunta, e nós? O que é que nos aconteceu durante este período de mudança de tecnologia? Isto lembra-me um bocadinho aquele filme do Matrix, a cena em que o Neo vai falar, portanto, com o oráculo e encontra um rapaz que está a dobrar colheres. Penso que praticamente toda a gente conhece a cena icónica do filme. E a dada altura o rapaz diz uma coisa muito interessante, que não é a colher que está a dobrar. Depois de algum tempo tu vais-te a perceber que, na verdade, és tu que te estás a dobrar e não a colher. Portanto, a grande reflexão que eu vos deixo e a grande conclusão a que eu cheguei depois deste período é que nós é que fomos os grandes protagonistas desta mudança. As tecnologias só espelharam essa mudança, essa transformação. O que é que nos aconteceu? Tornámos-nos muito mais impacientes. Por exemplo, não sei se recordam quando nós tínhamos que estar à espera que o modem ligasse e ficávamos ali a ouvir aqueles barulhos até que acontecia aquela ligação. Hoje em dia, quando chegamos a um café e não há Wi-Fi, quase que ficamos assim, então, mas não temos Wi-Fi, ou o Wi-Fi não funciona em casa e até perdemos um bocadinho a nossa paciência e realmente nota-se
que temos a imediatez, ou pelo menos esse consumo da imediatez que disparou muito nas últimas décadas. E realmente os aparelhos foram criando novas oportunidades e novos acessos e novas formas de tornar a nossa vida mais cómoda, sem dúvida nenhuma, foi uma grande evolução e acredito que tenha sido sempre em nosso benefício, só que pelo caminho nós perdemos realmente a noção do que é esperar pelas coisas. E um bocadinho acontece, faço muito esta analogia, porque acho que é uma analogia interessante, um bocadinho o que acontece quando nós estamos com a mão debaixo da água fria e a água vai aumentando de temperatura. E quando damos por ela, estamos a queimar a mão, a água está quentíssima, e penso que foi o que aconteceu aos nossos hábitos de consumo, sobretudo, e essa ideia da imediatez. Ao longo deste tempo nós não nos apercebemos efetivamente que hoje queremos tudo muito mais rápido, queremos tudo em muito mais quantidade, e agora, portanto, é uma coisa que me ultrapassa um bocadinho. Olha, o João também se ligou aqui a nós. Olá, João, tudo bem? E efetivamente, portanto, houve essa grande mudança e esta experiência valeu, e para mim foi a grande mais-valia, foi realmente eu perceber-me que me tornei efetivamente mais impaciente e que já não consigo fazer pausas em que eu estou a olhar para qualquer outra coisa que não esteja com a cabeça enfiada no ecrã, já me faz confusão. E realmente esses hábitos ao longo do tempo foram mudando. Se querem mais um exemplo de como nós mudamos em termos de raciocínio e em termos de reação, experimentem ver, por exemplo, um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqueles primeirinhos, aqueles antiguinhos mesmo. Porque eu no outro dia tentei ver isso com os meus miúdos. E depois experimentem ver o Kung Fu Panda, por exemplo, para dar um exemplo de animação. Há uma diferença enorme entre um desenho animado e o outro. E a diferença está que as coisas acontecem a um ritmo completamente diferente. Vocês veem o Sítio do Pica-Pau Amarelo e veem um rapaz a descer as escadas e é filmado todo o momento, o rapaz até ao fim das escadas. E até ele chegar ao fim das escadas nós estamos, desce-me essas escadas, já não conseguimos esperar por aquele momento. E pronto, é realmente a minha perspectiva, não sei se outras pessoas se sentirão espiadas nessa forma de ver as coisas, mas é realmente a reflexão que vos deixo, é exatamente o que é que mudou nos vossos hábitos, repensem-nos e aproveitem também realmente esta minha reflexão para ver o que é que vocês acham que podem mudar, não é, em termos de hábitos de consumo e que vos possam beneficiar mais. Quais são os passos que eu vos aconselho, os passos a seguir? Isto porque quem quiser fazer esta experiência, peguem, se tiverem um aparelhinho deste género em casa, lanço-vos esse desafio, arranjem um plano de contingência, obviamente, e eu aconselho isto para quem realmente não dependa completamente do smartphone, que tenha outras alternativas, por exemplo, poder aceder ao portátil com facilidade, e experimentem, se não for um mês, que sejam uns poucos dias, uma semana, e passem por essa experiência, vejam o que é que muda efetivamente nos vossos hábitos, e vejam que tomada de consciência que vão tendo à medida que vão fazendo essa experiência. Anotem antes da experiência as expectativas que têm, o que é que vocês esperam aprender e ao mesmo tempo vão anotando os resultados, tudo aquilo que vocês vão experienciando, as sensações, as descobertas, coisas que entretanto vos foi até mesmo... porque isto é quase certo que irá acontecer, e eu pelo menos fiz isso, portanto a dada altura comecei a fazer pequenas viagens no tempo, sobretudo quando acedi aos jogos deste telemóvel, e anotem tudo isso, porque isso é um bocadinho como fazer um registro daquilo que foi a nossa metamorfose até chegarmos onde estamos agora. Durante o processo, eu aconselho, e pronto, isto vem um bocadinho da pós-graduação que tenha nada a fazer, aconselho a todos porem-se algumas perguntas poderosas durante o processo, e as perguntas podem ser muito variadas, mas têm que ser bastante específicas. Uma delas é: o que é que eu vou ganhar com esta experiência? Quais são os meus objetivos a longo prazo? Esse tipo de perguntas tem que ter sempre, portanto, um verbo de ação, portanto, algo que vos leve a refletir. Portanto, é isso que aconselho. Depois posso pôr também uma lista dessas perguntas poderosas para vos ajudar, aquelas que eu fiz a mim mesma durante tudo isto, e depois no fim, depois de vivida a experiência, porque é sempre importante pegar nestas experiências e depois
podermos tirar realmente um fruto delas, tracem um plano. Depois destas experiências, o que é que foi verdadeiramente indispensável, aquilo que verdadeiramente precisaram, não é? Está em jeito de música dos Rolling Stones, do Mick Jagger, ele bem dizia, não é? You can't always get what you want, but sometimes you get what you need. Esta experiência também nos leva a fazer a distinção entre aquilo que são as nossas pulsões e os nossos desejos, aquilo que nós queremos na imediatez e aquilo que efetivamente precisamos. Portanto, façam um plano que espeie exatamente aquilo que vocês precisam, aquilo que vos é essencial para terem uma boa vivência, uma boa relação com estas novas tecnologias. E ponham tarefas nesse plano, ponham um prazo, ponham datas. Eu, por exemplo, para vos mencionar, dos objetivos que tracei depois desta experiência foi deixar o meu telefone cá em baixo. Portanto, já não levo para o meu quarto durante a noite, ele servia como despertador, mas isso retirava-me muita atenção, seja de manhã e à noite também acabava sempre a olhar para um ecrã antes de dormir. Não fazia qualquer sentido e não achei que a tecnologia nesse sentido estivesse a fazer-me um favor, muito pelo contrário. Portanto, um dos objetivos que eu tracei foi, eu vou todas as noites deixar o telefone cá em baixo a carregar. E é isso que eu faço, tenho um despertador antiguinho e poupo. E isto é incrível dizer, porque também às vezes temos hábitos que vão ficando inculcados e que nós não nos apercebemos, mas eu poupei cerca de meia hora de manhã com esta pequena mudança que fiz. Portanto, é isso, portanto, o repto que eu vos lanço é esse de fazerem esta mesma experiência e depois de delinearem esse plano e chegarem àquilo que vos faz levar ao vosso potencial. Portanto, se quiseres, podes partilhar essa experiência, depois os resultados dela podes partilhar na minha página do Organiguru, podes mandar-me mensagem privada e até te posso dar algumas dicas mais personalizadas. Entretanto, volto a lembrar que até finais de outubro nós temos uma oferta de 2 horas de sessão de organização, fantástico. Neste caso seria para espaços de estudo e espaços de escritório. Portanto, acho sempre que a organização serve-nos a todos, portanto, aproveitem que vocês ficam assim a conhecer o meu trabalho e o trabalho que faz uma Professional Organizer. Cenas dos próximos episódios, vamos falar um bocadinho sobre os artigos de novembro e no próximo novembro um dos temas será as garagens. Um tema fantástico, é sempre um lugar que acumula um pouco de tudo, os nossos projetos, as nossas memórias, acho que é um tema extremamente interessante e é algo que eu vou falar em novembro. Mais uma vez, obrigada por quem apareceu por esse lado aí da fibra, espero que tenham gostado mais deste vídeo e vemo-nos na próxima semana. Adeus!